Denúncias graves em relação aos cães da raça Fila que atacaram e mataram um servidor público em São João da Boa Vista. Departamento do Bem-Estar Animal foi criado sem nenhuma estrutura e em condições irregulares. A família do servidor morto pelos cães confirma que não havia segurança suficiente no canil da prefeitura. Mas o diretor do recente departamento criado diz que o manejo dos animais é completamente seguro. Francisco Artem e Suzana Vasconcelos. Cada vez mais complicada essa história. Seguro, mas morreu um, né? Pois então. Tão seguro que morreu um. Mas vamos lá. Quais são as suas manchetes, Suzana? Nós temos aqui hoje como diminuir os impactos do tempo seco na saúde. Bastante interessante. Busca ativa garante inclusão de 1.300.000 famílias. Abandono. Um pai deverá indenizar a filha por falta de afeto e atenção. Essas são as nossas primeiras. Tem também aqui a presença do deputado Moraes, que é líder do Partido Republicano na Assembleia Legislativa, e ele vai convidar e vai provavelmente trazer o governador Tarcísio para inaugurar a rotatória ali da Unesp, a rotatória que liga o Jardim dos Ipês, Primavera, toda aquela região, e que é uma obra muito importante do governo do estado para São João da Boa Vista. Então vamos conferir essas manchetes. Mas, Biagione, se você me permitir, eu gostaria de começar falando aqui de uma denúncia que nós recebemos, tanto eu como o Biagione. Obviamente nós vamos preservar a fonte. Sim. Né? Uma garantia, o direito do jornalismo brasileiro, preservação da fonte. Aliás, não foi uma, foram algumas denúncias com relação ao caso dos cães Fila que atacaram e mataram o servidor público municipal. O primeiro esclarecimento que pedem para que a gente faça é que não foi na zoonose, né? A gente fica falando zoonose, porque é na dependência da zoonose. Agora, que foi criado o Departamento Municipal de Bem-Estar Animal. Isso, nesse departamento. Eu acho que conversamos, as mesmas fontes, né, que nos passaram informação e nos pediram esse alerta. Não é zoonose, foi no Departamento Municipal do Bem-Estar Animal. Tá certo? Sim. Um departamento que, segundo a primeira denúncia, foi criado, gerou alguns cargos políticos, mas sem estrutura nenhuma. Parece-me que eles usam, inclusive, as baias do Centro de Controle de Zoonose. Entendeu? Baias que são usadas para animais que são levados para lá, para que fique um tempo ali, foram encontrados na rua, os animais abandonados. Enfim, o que o Centro de Controle de Zoonose faz também, claro, para a sua principal função, que é o controle de zoonose no município. Né? Tá certo. Outra informação, Biagione, que nos últimos tempos não tinha vaga para mais nenhum animal ali. Inclusive, segundo uma dessas fontes, que está no Facebook, várias pessoas pedindo vaga para o animal e diziam, não tem vaga, e de repente arrumaram vaga para os 4 cães Fila. Então, se não tinha vagas antes, quem que autorizou esses cães Fila? Onde eles ficaram se não havia vaga ali para colocar os outros animais e o pessoal estava reclamando bastante sobre isso, né? Essa é mais uma informação. Inclusive existe o pedido da vereadora Jocely para reformas, né? Lá no Centro de Controle de Zoonoses, né? Que é de um pedido de junho feito já em relação à superlotação do local, fazer mais locais, enfim. Está aí o documento, né? Criar mais baias, talvez, aumentar o que tinha lá. O documento mostra que é preciso mexer no local. Tá certo. Estamos entrando em contato com a vereadora para ela vir dar aqui uma entrevista, explicar também qual é o seu posicionamento, sendo que ela participou aí da ativação
da criação desse departamento municipal de bem-estar do animal, se ela supervisionou, porque ela enviou para a prefeita, precisava supervisionar e precisava ter denunciado para os canais competentes se realmente não tinha condições nenhuma, né? Então, até o momento a vereadora não se posicionou, não respondeu. Tenho aqui um ouvinte da Piratininga dizendo que ela está se eximindo da responsabilidade. Eu não vou pré-julgar, eu vou aguardar o posicionamento da vereadora para depois a gente fazer os nossos comentários, né? Acho que é o Diogo Lima quem fala sobre, que pede a ela um posicionamento, né? Já que ela é uma vereadora aí que se elegeu com a bandeira da causa animal. Bom, essas seriam as denúncias. Agora, tem outras denúncias graves que complicam. Bom, primeiro deixa eu justificar aqui, deixa eu já também trazer a informação que já está o doutor Luciano Galetti, que é quem está chefiando, comandando aí as investigações desse caso. Vai ter que investigar, obviamente, houve uma morte, tudo vai ter que ser apurado, investigado, tá certo? E tentamos entrar em contato com o doutor Luciano, ele não concede entrevista, ele diz que habitualmente ele não concede entrevista para ninguém. E ele diz o seguinte, que o caso em questão está sob investigação através de inquérito policial, que deverá ser concluído dentro do prazo de 30 dias. Eu perguntei ao delegado de que nós recebemos a denúncia de que não havia segurança e que fecharam. Teve uma denúncia aqui também, porque a prefeita decretou e 3 dias fechou as baias, fechou lá o departamento municipal do bem-estar do animal, e todo mundo achou estranho 3 dias de luto, para quê? Né? Então, perguntei a ele e ele disse: o inquérito se destina a apurar o fato e reunir os elementos que permitam sua elucidação, né? E, por fim, ele diz: respeito muito o trabalho do senhor, mas não tenho o hábito de dar entrevista para ninguém. Então, vamos aguardar que seja pelo menos por escrito aí, que o doutor Luciano nos apresente e que leve em conta essas denúncias que a gente tem recebido aqui. Bejone, o resumo da ópera, das principais denúncias. Primeiro, foi criado um departamento municipal de bem-estar do animal. Tá certo? Se fazia nesse departamento, funcionava como um canil. Primeira denúncia, não tinha condições, estrutura nenhuma para colocar ali um canil. Não se obedeceu nenhuma das regras que deveria ter sido obedecidas para se colocar um canil. Essa é a primeira denúncia. Segunda denúncia, que um funcionário público, para cuidar principalmente desse tipo de animal, deveria receber cursos, orientações, tem que ser especialista no cuidar desses animais. E, segundo consta, não era o caso. Não tinha recebido nenhum curso, né? Alguns chegam a acreditar que ele sequer imaginava o risco desse animal. Também tem que ser explicado, o veterinário falou que as condições amplas de segurança, se eram amplas de segurança, como é que esses animais fugiram? Agora vamos dizer que o funcionário talvez não cuidou direito. O funcionário está morto, né? Não vai conseguir se defender e nem vai conseguir dizer o que aconteceu, né? Então precisa ser realmente, a polícia precisa investigar mesmo, né? Porque é um caso muito sério, é um caso que pode ter repercussão nacional dependendo do rumo aí das investigações. O terceiro local, que inclusive a denúncia que está hoje aqui no Jornal Município, a denúncia da esposa do Lucimar Leme, está dizendo que ela também trabalha lá na zoonose, os dois trabalhavam juntos, né? E ela diz que as condições são muito precárias, né? As condições são inadequadas, complicadas é o termo que ela usa. Condições complicadas. Tem outros funcionários que precisam ser ouvidos. E ouvidos sem qualquer tipo de pressão, para eles poderem falar as coisas que realmente eles sabem e as condições de trabalho deles. Agora tem algo muito forte, que já teria ocorrido uma outra morte relacionada a esses cães.
Preste atenção nessa informação. Você acha que o Biagione já sabe dessa informação, né? Sim. Ao que parece, um idoso morreu atacado por um cachorro. Na verdade, era uma cachorra da raça Fila. Que seria a mãe desses 4. Que seria a mãe desses 4. Ou seja, já começa daí. Se ela estava lá, isso qualquer autoridade da área vai dizer que foi uma negligência muito grande. Afinal de contas, ela já havia matado uma pessoa. E me parece que ela matou essa pessoa porque, segundo o que passaram para mim, ele batia nela com um rodo. E um dia ele chegou com um rodo, essa foi a informação que passaram. Inclusive, isso foi notícia algum tempo atrás, aqui em São João da Boa Vista, esse idoso que morreu atacado, ele foi atacado por essa cachorra da raça Fila para defender os filhotes dela, que estão lá também. São esses que estão Não lá. sei dizer, né? Alguém me diga aí se é ela que está lá, mas são esses cães. A mesma denúncia que você recebeu, eu recebi também. Certo. E a história lá que eu recebi era o seguinte, eu acho que é Jardim Santa Clara. Sim, foi o mesmo local onde a polícia foi investigar lá, um outro crime. Eu acho que talvez tenha sido esse mesmo crime. Foi então. Né? Esse mesmo ataque desse cão. E lá esse senhor havia morrido, esse idoso havia morrido, atacado por essa cachorra da raça Fila. Ele pegou... Isso aconteceu faz já alguns meses, né? Até porque os tal. filhotes já não são mais filhotes, estão pelo menos grandes, né? E se a cachorra estiver no meio, aí mais perigoso ainda a situação, porque ela já atacou um homem, né? Ela matou um homem. Pois então teria sido isso. Eles vêm lá do Jardim Santa Clara, né? Depois eu vou confirmar se é isso mesmo aqui pelo celular, mas é Jardim Santa Clara, né? É Jardim Santa Clara. Santa Clara. Uma casa, uma família, era um idoso que cuidava desses animais. Era uma cadela e os filhotes, né? E ele teria pego um pedaço de pau até para separar os filhotes da cadela. Essa cadela o atacou. Uhum. Ele conseguiu sobreviver. Foi socorrido aqui, se não me engano, na Santa Casa, deve ter sido Santa Casa, mas não sobreviveu. Uhum. Veio a óbito alguns dias depois em razão dos ferimentos que havia sofrido. Posteriormente, agora recentemente, a polícia esteve no mesmo local investigando um crime, talvez esse mesmo, nós não sabemos, não temos essa informação. Não, me parece que é outro crime. Outro crime. E deparou com esses mesmos animais agora em condições de maltratos também. Estavam cadavéricos, estavam sem se alimentar direito. Eu acho que quem ficou lá com esses animais tinha o receio, o medo, ou simplesmente não cuidava mesmo, não tinha o que fazer. E houve aí um pedido para que eles fossem lá para o canil, né? Que a prefeitura resolvesse o problema. Embora a prefeitura já vinha respondendo dias antes que não havia local, alguém acabou interferindo, acolhendo esses animais. E aí aconteceu o que aconteceu. Não precisa nem ser um veterinário para dizer que um cão como esse, em dias normais, saudável, alimentado, ele já é perigoso. É um cão de guarda, um cão de ataque. Agora, um cão desse, acuado, passando fome, judiado, né? Que a gente viu aí no caso desse senhor. E no caso, essa cachorra que já havia matado o senhor, se estiver no meio e tal, você vê que é uma história complicada essa. Muito complicada, muito complicada. E veja, estão aqui com a declaração da viúva, é um problema, vai dar problema, vai dar problema. Agora a gente espera uma investigação isenta, né? A gente confia muito na polícia, a gente acredita que o trabalho será feito a contento e que nunca mais se submeta funcionário público a uma situação de risco, ou a população, né? É a Josiane Menenghini, que é a esposa dele, e que não se submeta mais nenhum funcionário a uma situação desta. É um absurdo, porque tem que se tomar uma providência. Se já de há muito tempo, de algum tempo, já está sem condições de estrutura para isso, tem que... Olha, veja a colocação que fez a esposa do servidor, né? Que também trabalha lá. Então já é uma reivindicação antiga. Eu penso que as investigações do doutor delegado, doutor Luciano, não devam se restringir só a esse fato, as condições, todo mundo sabe como foi, né, que os animais atacaram. Agora tem que ver
como estavam essas condições do local. Quem era esse funcionário? Quais os cursos que lhes foram oferecidos e dados, ministrados pela Prefeitura Municipal? Vai um pouquinho mais longe. Como é que criou-se esse Departamento Municipal de Bem-Estar do Animal? Teve condições, foi criado e só gerou empregos, gerou novos cargos? Ou deu-se uma estrutura? Quantos cargos foram gerados com a criação? Foi um novo departamento que se criou. Precisa saber quantos cargos foram gerados com esse novo departamento. Se está dentro da legalidade, né? Ou só se criou o departamento, nomeou-se as pessoas e parou por aí. Aí é melhor não tê-lo, porque se não o tivesse, não teria acontecido o que aconteceu, né? E quem o instalou se preocupou com as condições reais dos animais? Se eles estavam sendo bem cuidados ou não? Se havia condições de recebê-los ou não? Um animal feroz desse, preso, qual a reação dele? Então, são coisas que precisam ser investigadas. Eu acho que não pode parar o caso simplesmente aí, né? E agora, esses dias fechados. Por que estão fechados? O que está se fazendo lá? Essas baias, eu vi aqui o depoimento do veterinário William, dizer, não, está tudo segurança total, as baias estavam em condições. Um funcionário falar, né, alguém falar, é normal, a gente entende. Agora precisa mostrar, precisa provar. E entender por que foi fechado. Luto de 3 dias? Justifica o luto, né? Luto de 3 dias. É uma história muito estranha. Muito estranha que eu acho que não dá para abafar. Não dá para abafar. Tem que investigar. E eu acho também que desperta em todos nós uma curiosidade sobre os animais, né? Sobre aí é o local, né, que estaria já fechado, né, ali. E a gente precisa saber um pouco mais, né, dessas condições. E também, Rodrigo, vamos colocar no ar, Biagione e Suzana, sim, uma entrevista com um especialista na área, que é o médico veterinário Dr. Marcelo Mazzi. Ele tem uma experiência muito grande, trabalhou em Brasília, já dirigiu um canil, enfim, depois nós passamos o currículo do Dr. Marcelo, invejável um currículo como médico veterinário, um pesquisador nato, né? Um cientista, digamos assim, porque quem pesquisa é cientista, e que traz esclarecimentos aí, que é importante você que está ouvindo pela 970M, ou pela Connect TV, ou pela rede Piratininga de comunicação, e também pelo aplicativo Piratininga, você preste atenção com relação a esses animais. Você que gosta de animal, ou você que não se preocupa, ou tem vizinho, ou, enfim, preste atenção nesses animais, porque eles não dão nenhuma demonstração de que estão prestes a atacar. Quando vê, atacam. De um momento para outro, enfim, tem países que estão proibidos esse tipo de animal. Não sei se vocês sabiam disso. Muita novidade, eu não sabia, desconhecia. Tem várias raças. Sabia do pitbull, que realmente nem nos Estados Unidos não pode ter mais, né? Está na mesma linha. Estão proibidos de entrar no país, inclusive, com esse tipo de animal. Mas eu acho que a entrevista do Dr. Marcelo nos ajuda a elucidar bastante. Vamos conferir com ele, então, essas informações. Dr. Marcelo Mazzi, veterinário, uma vasta experiência aí nessas questões, tratamento de animais e tudo mais. Acompanhou a tragédia que aconteceu em São João, doutor. Qual a sua opinião? Bom, infelizmente, né, uma situação terrível, né, vivida por esse cidadão aqui em São João da Boa Vista, né? Do ponto de vista técnico, né, nos cabe assim, falar sobre essa questão dos animais, né? É extremamente importante a gente saber que o modelo de sociedade dos animais não é o mesmo que o nosso, né? Eles vivem em uma sociedade de matilha, onde sempre existe um indivíduo alfa, aquele indivíduo que é responsável por alimentá-lo. E é ele quem praticamente coordena essa matilha inteira. A partir do momento em que se retira a figura que esses cães confiavam, né, eles praticamente têm a ruptura, né, eles têm a quebra da estrutura social deles, da hierarquia.
e isso acaba gerando uma instabilidade muito grande na matilha, podendo levar, né, a atitudes agressivas, como infelizmente a gente acabou vendo. Essa raça, doutor, fila, e algumas outras são proibidas em alguns países. Isso, exatamente, já tem. Nesse caso, assim, países como Portugal, eles proíbem a entrada de raças como o fila brasileiro, também Rottweiler, o American Pitbull, o Bull Terrier, são raças que acabam sendo consideradas como perigosas nesses países. O dogo argentino também sofre restrição, então são raças que merecem um cuidado maior no seu trato pelo potencial. A gente tem que lembrar um outro ponto também, eu acho extremamente importante para você ouvinte, né, tutor, tutora, saber que existem funções pré-determinadas para os cães, né? Existem cães de companhia, é o caso do seu Pug, do seu Shih Tzu, do seu Lhasa Apso, são raças específicas para a companhia. Outras raças, como raças de caça, né, o Pointer, né, eles servirão para a caça. Outros cães irão auxiliar nos trabalhos, né, como são os cães policiais, os cães que realizam resgate de pessoas, busca, salvamento, né? Outros cães de guarda, como é o caso do fila, né, do Rottweiler. Existem ainda os cães que auxiliam na medicina, né? Hoje em dia existem muitos estudos sobre cães que conseguem detectar o câncer de forma precoce em pessoas. Então, é um auxílio muito grande essa convivência. No entanto, cada raça acaba tendo a sua função determinada. Não adianta você querer que um pugzinho, que um shih tzu realize a guarda da sua residência. Da mesma forma que um fila é um cão de guarda. E como tal, ele realiza a sua função, né? Protegendo as pessoas. Muitas vezes não protege da forma que a gente imaginou que deveria ser, trazendo dores de cabeça e muitas vezes situações extremamente lastimáveis como essa que a gente viu. Então, doutor, na verdade, tem que saber tratar. No momento que se acolhe 4 cães fila, por exemplo, seria necessário minimamente um treinamento, um aviso para quem vai cuidar e um treinamento para essa pessoa. Quando você vai manejar, né, cães mais fortes, mais pesados, ou de raças de guarda, né, via de regra, na minha experiência na medicina veterinária, entre outras funções, eu atuei como chefe do canil do 11º Depósito de Suprimento do Exército, em Brasília, né? Na lida, no manejo desses cães, jamais era realizado de uma forma sozinho, né? Estávamos sempre em uma equipe de 3 indivíduos, né? Um soldado, um sargento, um cabo e eu como tenente veterinário, né? Isso por uma medida de segurança, né? Para evitar, a gente tem que lembrar, o acidente, né? O nome já fala, é um acidente, não é uma coisa programada, não é uma coisa premeditada, né? Ele é uma sequência de eu não diria de falhas, mas de não observação de regras básicas de segurança, né? E a gente tem que lembrar que a culpa não é do bichinho, né? Ele, infelizmente, ele responde da forma ao estímulo. Às vezes até perguntam para mim, né? Eles têm sentimentos? Sim, os pets, eles possuem sentimentos. Na maioria das vezes, sentimentos básicos, né? Eles sentem amor, eles sentem tristeza, eles sentem alegria, né? Mas o cão, ele não é vingativo, ele não guarda rancor, né? E isso é extremamente importante para que a gente não desencadeie, né, uma ideia errada de que a raça não deve ser criada. Sim, deve ser criada com segurança.
e principalmente com consciência de guarda. A partir do momento que você opta por fazer a guarda de uma raça como essa, né? Você precisa saber que a índole é mais bravia e você precisa ter a voz de comando frente a esse indivíduo. Tá certo. E treinamento? O treinamento deve ser constante, uma reciclagem constante, né? Existem vários serviços, até São João da Boa Vista conta com um especialista de primeira linha, Dr. Evander Bueno. Ele é um médico veterinário também, colega nosso, e especialista do mais alto gabarito em comportamento animal, né? Nessa questão até da forma de lida, eu acho que o Dr. Evander estaria mais do que capacitado para estar falando com os ouvintes da Rádio Piratininga. A permanência desses cães em local fechado e, segundo as primeiras pesquisas, inadequados, pequenos, isso os tornaria mais violentos? Gera um estresse, né? A gente tem que lembrar que, além da ausência do indivíduo alfa, né, que a gente falou lá no início, né, essa ausência do alfa, ela necessariamente já gera uma instabilidade nesse conjunto de indivíduos. A partir do momento em que você restringe o espaço, a gente não sabe qual o espaço que estava antes, né? E eu não sei qual o espaço que está agora. Naturalmente, como as pessoas, né, se ficam confinadas em um espaço reduzido, isso naturalmente gera um estresse maior nesses indivíduos, né? Doutor, e o que fazer com esses cães agora? Geralmente o que é feito após um acidente como esse? É uma situação muito delicada até. Existe uma lei agora que ela proíbe a eutanásia, né? O que fazer realmente eu não tenho uma posição, é algo que teria que ver, questão juridicamente, ética, né? É uma questão muito delicada eu acho que cabe inicialmente às autoridades, né, competentes para verem a melhor forma disso. Se vai fazer uma ressocialização desses pacientes, né? Eu não sei lhe dizer sobre o que fazer com eles. Aí você me colocou numa saia justa. Tá certo, doutor, mas com relação a esse acidente, com relação ao acolhimento, para onde colocar em saia justa, com relação ao acolhimento desses animais, se tivesse tomado alguns cuidados, tem que se tomar alguns cuidados quando se acolhe animais desse tipo. Existem protocolos, né, que eu acredito que podem ser instaurados, medidas de segurança, né, visando a minimizar os riscos, né? O risco sempre existe. Nós que trabalhamos nessa área, né, em Brasília mesmo, há pouco tempo atrás, eu tive uma notícia de um grande colega que foi atender os animais em uma chácara e, de repente, entraram em um frenesi de violência e acabaram atacando ele, a própria tutora também. Então, nós que trabalhamos nessa área, nós sabemos que o risco é inerente à nossa profissão, né? Então, deve-se instaurar o máximo de protocolos de segurança no manejo com esses pacientes. Então, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar falando aos microfones da Piratininga. É a primeira emissora na qual eu iniciei minhas atividades radialísticas, isso há quase 20 e tantos anos atrás. Um abraço, Oscar Castelã, um abraço também, Biagione, sempre muito bom estar presente aqui com vocês. Muito obrigado, ouvinte. Ontem eu falei, né? Lembrei aqui que o Marcelo, a gente trabalhou juntos, tal, né? Ele fazia o programa dele, eu fazia o meu, enfim. A gente teve assim uma ligação profissional também, além dessa ligação de amizade que a gente tem durante todos esses anos aí. Maravilha. Você sabe que
Ouvimos uma nova denúncia, uma outra reclamação, então, para tomar conhecimento, e aliás é bom que todo mundo verifique, aqui na Praça Joaquim José, tem Biagione, tem um cachorro que está atacando as pessoas. Aliás, ontem, pela notícia que veio, foi um senhor idoso que estava passeando por ali, foi atacado na parte do braço e estava sangrando bastante, foi socorrido, enfim. Esse cachorro precisa ser retirado. Aqui na Praça Joaquim José. Praça Joaquim José, aqui no nosso jardim. Aí. Denúncia de morador de lá. E aí fica uma pergunta também, né? Se não está funcionando o centro de controle de zoonose, está tudo parado. Onde estão esses cães que estavam lá? E esse que está na praça, para onde vai? Como é que fica essa situação dos cães hoje em São João da Boa Vista sem dono, e que estavam recolhidos ali, e aqueles que vão ser recolhidos, para onde vão? Pois não tem uma explicação, uma satisfação. É a mesma pergunta que você está fazendo, a Lucila da Lava, nossa ouvinte, nos segue aí pelas redes sociais, está perguntando, se está fechado, então os animais não estão sendo alimentados? Né? E se esse animal agora que chega aí a denúncia trazida pela Suzana, que está aí na Praça Joaquim José, e já teria até também atacado um idoso? Sim, atacou um idoso, e machucou, porque estava sangrando. Ali nas proximidades da Caixa Econômica, um local que vai muito idoso, vai muita gente. Que ele fica rodeando, ele fica entre a caixa, vai daqui, vai dali, e aí muito quietinho, e de repente ele te ataca. É impressionante. Pois então para onde vai esse cachorro? Não faço a menor ideia. Agora, nós já vimos assim, embora não estamos tentando emitir opiniões, mas é óbvio que as condições desses animais que estavam lá no canil da prefeitura, nesse departamento de, bem-estar animal. Departamento Municipal de Bem-Estar Animal, que as condições desses animais, lógico, se já o doutor Marcelo Mazzi acabou de dizer, quando se trata desse animal, 3. No mínimo, 3 é o ideal. Esse funcionário estava sozinho, num sábado. As primeiras informações que a gente teve de veterinários aqui, Artem e Suzana, davam conta realmente do manejo desapropriado para o tipo de cão, enfim, né? E que seria necessário, inclusive, ter um supervisor no local para acompanhar esse manejo, ou seja, quem estava manuseando ali, né? E também um supervisor no local para acompanhar esse trabalho. Quer dizer, o Marcelo vai além disso, né? São necessários 3. E a gente quer acreditar que realmente 2, no caso de um fila, seria pouco, né? 3 seria melhor, mas no caso do Departamento do Bem-Estar Animal, parece que existia só o cuidador, né, que faleceu, teve essa tragédia toda, e que teria ido lá no sábado sozinho cuidar desses animais aí. A Maria Ângela Giacomini está dizendo o seguinte, que o funcionário público precisa ser treinado e capacitado. Não poderíamos criar departamentos apenas para cabides de emprego e remanejar pessoas sem preparação. Ela diz mais que é necessário que um veterinário capacitado assuma a linha de frente. Os animais são irracionais, já nossos governantes têm capacidade para tomar decisões mais coerentes. Hoje está lá um veterinário, o William, que não pode falar conosco também. Não foi autorizado a falar conosco. Conhece bem o local, morou ali muito tempo, veterinário. Enfim, deve estar preocupado e chocado. Foi ele o primeiro a ver o corpo do seu colega, né? Então, tem o veterinário. Agora precisa ver as condições então que tinha. Tem alguém lembrando assim, mas cuidador de animal, no caso morreu uma pessoa, então morreu um ser humano, então não vai mudar nada. Não muda nada, mas veja, o cuidador de animais devia lá ver se os animais estavam em condições. É isso. Se ali poderia abrigar esses animais. E até se a preocupação única é com os animais, não deve ser, né? A gente tem que ter preocupação com o ser humano também, né?
Se a preocupação é única com o animal, então verificar se o animal está sendo bem cuidado, está bem sendo tratado, se o espaço é suficiente, se lhe foi dado o melhor destino. Então é um assunto, meu caro Maicon Ferreira, que interessa muito também aos cuidadores Sem de cães. dúvida. E a gente gostaria muito que eles se manifestassem. Mesmo porque o espaço vai voltar a funcionar. A cidade não pode ficar sem um espaço que recolhe animais abandonados. E esse local tem que ter alguém ali que seja treinado para isso, né? Enfim, é um negócio que vai voltar a ter, não pode ficar sem ter. E aí fica a preocupação, né? Como é que vai voltar? Como que vai ser? E as providências serem tomadas, que já tem cachorro na rua já Pois atacando é o pessoas. que eu perguntei, Isso é aonde mais vão os caro ainda. cachorros que agora estão pela rua? Aonde foram os cachorros que estavam no CCZ? Como é que está? Onde estão essas informações? Pois é. Estamos requerendo da Prefeitura, enviando esse pedido de informações. Até o momento a Prefeitura não se manifestou. Onde estão os próprios filas, né? Pois então. Será que estão lá morrendo de fome? Como é que é? Né? A Keila Júris, advogada, ela diz, olha, esse departamento foi criado às pressas. E a criação da Prefeitura foi criação da Prefeitura e foi votado pela Câmara. Inclusive tem uma comissão na Câmara para isso. Essa observação da advogada, a doutora Keile. O Tambazzi Luiz, recentemente tive o prazer de reencontrar o profissional Dr. Marcelo Mazzi, onde conversamos exatamente sobre o bem-estar dos cachorros, uma vez que tenho como tutor 3 cachorros de raça e 9 sem raça definida. Então tá aí várias opiniões. O Roberto diz, tem uma coisa interessante que o Roberto fala aqui, lamentável, precisou custar a vida do Lucimar para verem que está tudo errado por lá. Meu amigo, é triste, né? É muito triste, é uma situação muito muito complicada, difícil até para a gente falar, né? Mas foi necessário uma vida que não seja em vão, pelo menos, né? Que se possa fazer um departamento de bem-trato do animal, digno dos animais, não é criar por criar e deixar a esmo, né? Daniel Costa, uma solução para os monstros transvestidos de gente seria uma multa altíssima. Quem sabe mudaria um pouco essa situação, no caso de abandono, né? Porque esses animais foram abandonados. E ele conclui, a única administração que não informa nada, parece que teremos que nos ajoelhar para sermos informados. É uma pena, né, Daniel? Uma pena. A administração precisava dialogar com a comunidade, dialogar com a população. Ninguém quer jogar culpa na administração. Eu acho que até ele poderia dar suas explicações. Enfim. Agora, cabe a nós, imprensa, cabe a nós, comunidade, cabe aos vereadores, principalmente aos vereadores, cabe ao Ministério Público, cabe agora à polícia, nesse inquérito que está sendo montado, verificar essas condições que estavam, né? Sem isso é difícil a gente conseguir melhorar a cidade, dar condições mínimas de segurança, dar condições mínimas de bem-estar dos animais. Eu estou muito curioso para ver o pronunciamento, principalmente daqueles que se rotulam de cuidador ou de cuidadoras de animais, protetor ou protetora de animais. Estou muito curioso, gostaria de uma opinião, porque eles devem estar lá acompanhando, né? Eles sabem melhor do que todos quais eram as suas reais condições que lá estavam. Deve né? estar questionando também, querendo dar Tem que estar. uma solução. Esperamos enfim. que esteja, né? É o certo. Cobrar uma orientação para quem entra naquele espaço, por escrito, na parede, enfim, alguma coisa tinha que ser deixada ali. Né? Tá certo. Eu vou mudar de assunto, pode? Ótimo. Tá. Olha, a educação educação e respeito é bom e cabe em qualquer lugar, não é? Sim. Pois é, mas tem gente muito mal educada, né? Tem gente que é mal educada até com pessoas idosas. Né? Nós vamos ouvir um ouvinte aqui da Rádio Piratininga, Bejane, que veio fazer uma reclamação. Ela mora numa estrada rural, passa muito caminhões, veículos lá, é uma estrada que dá acesso a Bengoa, muita poeira. E ela não consegue alimentação, e ela está com um problema, uma doença, está com câncer no intestino, essa senhora. E ela foi pedir para o motorista aguar, a saber, que aliás, antigamente fazia isso 2 vezes por dia na época, mas... A estrada, né? A estrada. Porque é poeira. Eles passam com um caminhão-pipa
deixando a terra molhada para não haver poeira, né? Tem que umedecer bastante. Sabe Isso qual a sempre resposta existiu. do motorista? Ai, que tristeza. Vamos ver. Será? Vamos ver, vamos ouvir Vamos o que ouvir o que ela eu fala. nem quero falar aqui, nem quero falar. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Fala então a dona Sueli Pires, o que está acontecendo? Esses dias eu fui parar um caminhão da usina na estrada e o cara mandou eu mijar na estrada. Me mijar que tampava a poeira. E eu tô cansado de reclamar na usina e eles não jogam água. Então vamos contar a história direito, dona Sueli. A senhora chama Sueli Pires, a senhora Isso. mora onde? Fazenda Ouro Branco. E a senhora mora perto de uma estrada onde passam muitos caminhões Sim, de cana. de cana da usina. Sim. Eles costumavam aguar Sim, essa estrada, agora pararam de aguar. sim. Tá, aí a senhora parou o motorista, Ele mandou eu mijar na estrada. a senhora pediu educadamente para ele aguar, ele falou, a senhora está incomodada? Mija na estrada. Nossa, e aí, o que a senhora falou? Ô moço, pelo amor de Deus, joga água pra nós, nós não tá aguentando mais a poeira. Sei. Desde quando começa a estrada do café lá, tá pura poeira, não tem nem como de lavar roupa em casa. A gente pede com educação, porque meu pai e minha mãe deu educação para mim. Sei. E eu tô pedindo em nome do Senhor Jesus, joga água, por favor. Tá. Fala direito, onde a senhora mora então? Na estrada? Fazenda Ouro Branco, Fazenda Ouro Branco, na estrada, município de Aguaí, Estrada Velha. Estrada Velha de São João, Aguaí. Isso. Tá. A senhora pede que joguem água e que sejam mais educados, né? Sim, passa lá, balança a casa, a gente tá com câncer no intestino, a gente não tem como de reclamar, porque eles falam que a estrada é pública e a estrada fica perto da minha casa. E não é só eu que moro ali, mora mais gente na Fazenda Boa Vista, na Fazenda Jerivá. Eles passam com tudo, mata a criação minha. Esse dia matou um cachorro meu na estrada, eu reclamei aqui na rádio. Eles não tomaram providência, agora eu quero que eles tomem providência, a turma da rádio. Tá bom. Então tá bom, vamos deixar então a sua reclamação, dona Sueli, e vamos entrar em contato com eles para eles tratarem melhor lá os moradores, tá bom? Sim, Boa sorte para a senhora. obrigada. E aí, vocês querem fazer algum comentário sobre essa reclamação? Eu Fique à acho que vontade. cada um deve se colocar no lugar dessa senhora, né? Primeiro que você vai, por exemplo, espanar a casa, colocar roupa no varal. Como que você tem o seu dia a dia num local com toda essa poeira que a gente sabe num tempo de estiagem como nós estamos passando, essa época, é realmente uma coisa muito difícil de você enfrentar. Agora, além disso, ainda atropelou o cachorro dela, ou seja, passam de forma a estremecer lá a casa, matam um cachorro, fazem poeira, e a hora que ela vai pedir uma providência, ele dá a resposta que a gente acabou de ouvir. Pois é. Aí eu pergunto para você, mas onde Vamos fazer um nós trato estamos? aqui com esse motorista. Você vai bater hoje Sim. na casa da dona Sueli, Sim, né? Vai pedir desculpa para ela, é o mínimo né? possível. Vai necessário. providenciar e pagar em frente à casa dela. Perfeito. Você há de convir que não é uma resposta que se dê a ninguém, né? Não se dá uma resposta tão mal educada dessa. É uma senhora, tem um problema de saúde, foi fazer uma reivindicação justa. Você manda ela urinar na frente da casa para tirar, se está incomodado, para tirar. Que é isso? Você não foi nada educado, você não foi nada generoso, você não foi nada humano de dar uma resposta dessa para essa senhora. Faça favor, você vai pedir para essa senhora desculpa hoje e nós não vamos dar o nome dele aqui. Tá certo? Se ele pedir desculpa, se não der pedir desculpa, nós vamos atrás, vamos te dar seu nome aqui, viu? Não vai ficar nada legal para você. Então, como o ser humano tem direito a errar, talvez estivesse num dia aí de mau humor, problemas em casa, vai saber o quê, né? Quero crer que você não seja tão mal educado todos os dias da sua vida, principalmente com mulheres, né? Então, vamos te dar uma chance. Você vai lá, vai desculpar com a dona Sueli e vai pedir aí, interceder também para que joguem água aí nessa estrada. Ué, porque trabalha tem- na empresa, é só encaminhar o pedido, falar, né, estão pedindo que se tome providências, tal. Ele está fazendo a parte dele, você está fazendo a tua parte, meu amigão. Você está fazendo uma boa ação, você está tentando resolver o problema da mulher.
É ou não é? E tem consequências graves, né? Porque com essa temperatura tem problema nos olhos, a respiração, então fica toda comprometida. É uma situação muito delicada dia na saúde. Dessa pessoa que não tem condições de se espanar uma casa, colocar uma roupa no varal. E ainda tem um cachorrinho atropelado. O Roberto, que é nosso seguidor, tá falando justamente sobre isso, né? Do dia de hoje, que aliás, que ventania essa madrugada, hein? Muito vento. Que viria mesmo esse vento. Águas da Prata ia chover um pouco, iria cair um pouco de água aqui também, não sei. Mas enfim. A previsão é para mais tarde. Imagina hoje com essa ventania como deve estar de poeira, né? É o que ele diz aqui, o Roberto. Agora, eu me centro muito também, não só nessa questão, porque é na falta de educação, né? É lamentável. Essa é gravíssima. É triste. Você não vai dar uma resposta dessa para a senhora simples, a senhora que veio, está fazendo uma reivindicação justa. O rapaz, como dizia os antigos, critento, rapaz. Vai lá, se desculpe com ela e beleza, tá tudo bem. Manda jogar água em frente à casa dela e tá tudo bem, tá bom? Vamos te poupar aí de citar nomes aí, mas nós vamos atrás, viu, cara? Se você não se desculpar com a dona Sueli e não ajudar, nós vamos dizer teu nome aqui, cara. Vai ficar feio pra você, pra família, então faça o favor. Vai lá se desculpar com a senhora. Agora, tenha paciência, né? Nossa, pelo amor de Deus, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Mas, Biajonte, você também aí tem outras notícias. Boas. Boas não. As notícias do Biajonte. O Biajonte tá muito tétrico. Não, eu tô pensando aqui... A situação para ela foi tão vexatória que ela procurou a imprensa, né, para falar. Mas tadinha. Que tristeza. E teve coragem de dizer, enfim, isso é muito importante, tá? Tadinha. Brigando pelos seus direitos básicos, né? Saiu de lá da casa dela. É uma coisa que realmente saiu de lá da casa dela, mora na estrada rural, né? Veio até aqui na Piratininga para fazer uma reclamação. Você observou bem. É um problema que para muita gente pode parecer não tão, né? Mas para ela é importante, para ela estar indignada, certo? Então a gente vai abrir espaço mesmo, sempre, para quem deseja falar aqui na Rede Piratininga de Comunicação, na Rádio Piratininga, na Connect TV. Mas vamos às notícias ruins do Biajon, depois a gente tenta achar notícias boas. A gente vai aproveitar que está aí na área rural, né? Como no caso dessa senhora aí, a estrada lá para a usina, né? E passar aqui essa informação desse senhor de 67 anos. Ele foi encontrado sem vida na área rural de Casa Branca na segunda-feira antes de ontem. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de uma descarga elétrica. Nós encerramos ontem o rotativo com essa notícia, Biajoné, porque já tinha se retirado. Né? Como você é o privilegiado aqui da emissora, eles deixam você ir mais cedo, né? Nós aqui, os dois marmitões, ficam aqui morrendo de fome, né? E o Biajon se despede, mas nós havíamos dado. Agora, eu acho interessante nessa notícia, Biajon, o alerta, né? Porque ele estava pescando. Sim, é o que eu ia dizer. A pessoa precisa tomar cuidado. Olha, não só na pesca, a gente tem profissionais aí que trabalham, né, em construção civil e que no manusear alguns equipamentos, né, você vai, por exemplo, mexer num cano que seja comprido o suficiente para se bater no fio lá da primária, que eles costumam falar, né? É morte na certa. Se encostar, a pessoa vai morrer, né? Então, não só aí na pesca, na área rural, mas se você pegou um objeto de metal na mão, ele tá fora dos padrões normais, é grande, é comprido, veja se não tem nenhuma rede elétrica por perto, porque pode ser aí fundamental para preservar a vida, né? Agora, em Poços de Caldas, para preservar a vida de árvores, e olha, não é para menos não, gente, os manifestantes lá estão a toda para impedir que a Prefeitura de Poços de Caldas corte cerca de 270 árvores. Para quem já chegou em Poços de Caldas, temos aí a Avenida João Pinheiro, ó. Eles vão arrancar essas árvores, Biajon? Só pode ser, porque 270 árvores... Meu Deus do céu, qual que é o projeto, será? Você chega ali em Poços de Caldas, do lado direito você tem a rodoviária, do lado esquerdo você tem o shopping. No continuar, você vai estar na João Pinheiro, que é essa aí, que tem o córrego no meio e tal, né? Muito bonita, inclusive, essa avenida aí.
duas mãos de direção separadas por este córrego aí. Agora, se são 270 árvores, fora o que já foi arrancado, de se pensar que projeto urbano é esse que acaba com as árvores. O que substitui árvores, né? Ah, mas planta mais, mas ali o local, se você tira 270 árvores de um local, vai ter praticamente um choque ambiental ali, né? E o grupo Poços com Árvore está aí fazendo uma ação judicial, inclusive para tentar fazer a prefeitura interromper estes cortes. Ao todo, 20 organizações, movimentos, instituições assinam este manifesto, que também pede a paralisação dos cortes das árvores até que a prefeitura apresente novos documentos e que seja uma audiência para discutir o assunto, né? A gente já falou aqui sobre isso no início do ano, os cortes que já foram realizados, e a prefeitura já teria cortado aí cerca de 70 árvores. Que judiação isso. Sim. Desperdício. E foi onde o grupo resolveu se manifestar, inclusive colocando cruzes no lugar dessas árvores, né? Como um protesto, né, em relação ao corte dessas árvores, que nada adiantou. Eles voltaram a cortar as árvores e agora tem aí o alvo, né, dessas 270 árvores aí. As cruzes. Olha as cruzes. Em cada árvore daquela lá. Que judiação. Imagina quantas cruzes, quantas árvores. É uma avenida lindíssima, bonita. Nós não sabemos o que eles estão sendo propondo, né? Mas geralmente a árvore, você planta uma para depois tirar outra. Às vezes precisa tirar, às vezes a árvore está inadequada, às vezes tem uma proposta melhor, mas primeiro você planta, depois você retira, né? E a gente, como frequentadores assíduos, rotineiros, né? Sim. O que você mais tem em Poços de Caldas é São Joanense, vai lá de sábado, domingo, é cheio de São Joanense. Então nós temos também o direito de protestar aqui, viu? Lá alguém de Poços vai dizer, mas o que você tem a ver com isso? É minha cidade, não é tua? É nossa também, porque nós vamos lá, né? Nós gastamos lá, tá certo? Claro. Então a gente também, e árvore é árvore, a humanidade é humanidade, e o planeta é planeta. Então a gente sempre tem que protestar. Muito triste isso. Tá lá os manifestantes abraçando a árvore e tal, né? Tem toda essa... E é bom dizer que aqui em São João, quando do corte de 2 árvores aqui na Getúlio Vargas, bem próximo aqui à rádio, foi feita essa mesma manifestação. Eu passei lá um dia, tinha uma cruz em cada árvore ali, né? E a gente achou que foi uma manifestação realmente de revolta, né? Colocando a cruz, ou seja, ali jaz mais uma árvore, né? Tá certo. Mais alguma informação? Não, agora acabou. Eu tenho uma notícia boa aqui, viu? Que bom. O governador Tarcísio talvez visite São João da Boa Vista em setembro. O líder dele na Assembleia Legislativa, o deputado Altair Moraes, meu amigo, gosto muito do deputado Altair Moraes, acho um deputado trabalhador, um deputado dedicado, lutador, briga pelas causas. Nós vamos ouvir o deputado, e o Biagione já vai embora, né, lá, fechando o computadorzinho dele, os marmitões ficam aqui passando fome. Tem que aguardar, tem que esperar. É isso que dá ser funcionário privilegiado, tá vendo aí, ó? Não é bem por aí. Então vamos ouvir o deputado Altair Moraes. Vai convidar o governador Tarcísio para vir em São João? Vamos trazer o governador, afinal, uma tremenda de uma obra do governo do estado de São Paulo, né? Que é esse trevo da Unesp, acesso lá ao IPs, Primavera, e todo o pessoal aí do governador Tarcísio e do deputado Altair Moraes estão de parabéns. Mas vamos conferir, vamos ver o que o governador fala dessa obra também. Vamos lá. Deputado Altair Moraes, líder do Partido do Republicanos, partido do governador Tarcísio. Como é que estão as obras lá do acesso da Unesp, deputado? O senhor vai convidar o governador para a inauguração em setembro? Com certeza. Eu tenho conversado muito com o nosso governador Tarcísio sobre várias obras no estado, e uma delas é essa que está acontecendo em São João da Boa Vista. É muito importante a gente entender que essa ligação da Avenida Professor Lisete Corrêa é importante a gente fazer. A obra já está bem adiantada, o governador
tem falado muito sobre isso. Esse acesso vai ajudar muito também naqueles corredores que levam até o Espírito Santo Pinhal. Ou seja, vai ser um acesso maravilhoso. Algumas cidades, os bairros do IP também vai ser beneficiado. Eu estava dando uma olhada, o bairro Primavera também será beneficiado. É uma obra grande e essa obra é do governo do estado, toda obra custeada pelo governo do estado, feita pelo governo do estado, ou seja, o Tarcísio de Freitas, nosso governador, tem se empenhado para trabalhar fortemente em todas as rodovias, vias de acesso, vicinais, e uma delas é esse trevo de acesso da Unesp. Importante de frisar o seguinte, faltam poucos dias para a inauguração. Na verdade, falta, sei lá, uns 2 meses, se muito faltar, para a inauguração. Vou convidar o governador Tarcísio para estar aí, vou estar junto com o governador também. Eu quero falar até para o Artem, que é um grande amigo, um grande aliado, uma pessoa que tem todo o meu respeito, Artem. Eu espero que você esteja com a gente também lá junto com o nosso governador do Republicanos, que nós todos somos 10. Então, vamos estar juntos nessa batalha e levando essa obra, essa benfeitoria aí para São João da Boa Vista. Deputado, como é que está o governador Tarcísio? Olha, eu vou fazer uma breve explanação aqui do governo do estado, né? Se a gente comparar o governo do estado de São Paulo com o governo federal, é uma vergonha. É uma vergonha. O governo do estado de São Paulo ele tem crescido muito, desenvolvimento em estradas e rodagens. O governo do estado tem trazido mais de 190 bilhões nos últimos 6 meses de investimento para o governo do estado. O Tarcísio de Freitas deu um aumento de 6,7% para os funcionários públicos. Na verdade, todos os funcionários receberam aumento. O Tarcísio aumentou a polícia civil, a polícia militar. Nós temos aqui a informação que é muito importante, que todo investimento sendo feito na saúde, na educação, ou seja, o governo Tarcísio de Freitas tem sido um governo excelente para o estado de São Paulo. E, lógico, o combate à criminalidade. Nós temos várias operações da Polícia Civil, Militar, uma operação conjunta contra o tráfico. A Cracolândia está sendo muito bem combatida. A gente vê muitas pessoas falando um monte de bobagem, que não sabe o que está dizendo, mas o governo do estado tem trabalhado muito sério pela saúde, pela segurança pública, pela infraestrutura, que é uma área que o Tarcísio tem muito apreço, né, por ser engenheiro e por todo o histórico que ele tem. Ou seja, na minha opinião, o melhor governo dos últimos 30 anos no estado de São Paulo, para começo, tem sido Tarcísio de Freitas. Tá aí, deputado Altair Moraes, sempre muito simpático, solícito, nos atendendo, e eu aproveitei a oportunidade de pedir coisas para ele. Que ótimo, né? Me parece uma pessoa extremamente engajada, bastante lutador. comprometido. Gostei muito da fala dele. Acompanha as obras e dedica e fala para os amigos e pede e está sempre à disposição, né, de todos ali. Tá. Enfim, certo. Eu não posso ver defunto que choro. Eu não iria falar com o deputado Altair Moraes, sabendo que ele é um batalhador pelas causas dos municípios, sem aproveitar e pedir coisas. Então amanhã eu vou trazer novamente o deputado aí e alguns pedidos que fizemos. Por exemplo, o asfalto da Estrada Velha, né? Que maravilha! De São João a Vargem Grande do Sul, pelo menos no trecho de São João ao bairro do Pedregulho. Parabéns! Pedimos, né? Pedimos. Então vamos amanhã trazer aí esse pedido sem nenhum interesse. É uma coisa que está na minha cabeça, faz tempo que tem falado isso. Aí a gente pede alguma coisa para falar, tá com interesse. É de utilidade pública, necessária. Estamos pedindo o bem de São João. A gente quer o bem de São João em qualquer circunstância. Até quando a gente faz críticas e comentários, percebo que sempre a gente quer o bem de São João. A cidade acima de tudo. Sempre. São João da Boa Vista acima de tudo e de todos. Paradiando aí, o ex-presidente, né? Verdade. São João da Boa Vista acima de tudo. Então, não interessa quem está no poder, se é amigo, se não é amigo, não interessa. Não. Vamos lá, tem oportunidade? Pede por São João. Não pode perder nenhuma oportunidade, porque é extremamente importante. Sendo líder ainda de governo, ele pode pedir, ele pode definir a verba, pode jogar isso no orçamento. Muito interessante. Parabéns. Vamos tentar colocar no orçamento. Amanhã a gente fala sobre esse asfalto, né? Sim. Olha, só registrar aqui que o pessoal está indignado com o motorista lá, hein, rapaz? Essa resposta mal educada que você deu para a senhora aí. O pessoal está criticando aqui, hein? Tá bravo, hein? Você vai ter que pedir desculpa, meu caro.
Onde já se viu você tratar uma senhora desse jeito? Você vai pedir desculpa à dona Sueli, ela está doente, ela está em tratamento, não pode passar nervo, né? E você foi muito mal educado, meu caro. O povo está indignado aqui com a sua resposta. Mas vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Temos outras notícias aqui e muitas polêmicas surgindo aqui nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente retorna. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. O Roberto aqui, Suzana, está indignado aqui com a falta de educação do motorista que mandou a senhora aguar por conta dela lá à frente da casa dela, né? É um total desafeto, que é isso. Está dizendo, o nível de educação de certas pessoas é lamentável. E a empresa também nem está ligando para o problema causado por ele. Bom, nós vamos falar com a empresa hoje, viu, Roberto? Vamos pedir para eles tomar providência. Eu acho que eles vão tomar providência sim, não custa nada para eles. Vamos pedir para a empresa, para a Prefeitura Municipal. Mas se a empresa está lá, é mais fácil, sem né? dúvida. A prefeitura, a empresa que tem que fazer. Depois a gente te fala para você se a empresa vai ou não tomar providência. E ninguém aguenta esse clima aí, ó. Nossa. Liga o ar-condicionado, eu tudo. Desliga. Liga o ventilador, também faz mal. Agora você imagina a dona Sueli lá com aquela poeira toda lá. Né? E é um problema do clima e que a nós saúde, estamos vivendo, né? Esse tempo seco complica a saúde. Então vamos ver, temos aí uma notícia, como diminuir os impactos do tempo seco na saúde. Vamos lá. Essa eu quero ouvir com muita atenção, porque eu sou vítima. Eu sou vítima disso. Vamos ouvir. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou nesta terça-feira um alerta para 17 estados por causa da baixa umidade, que pode variar entre 15% e 30%.
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Roraima, Piauí, Tocantins, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte são atingidos pelo tempo seco e quente. O médico Rafael Canto adverte que o período requer cuidados com a saúde, principalmente para quem já tem doenças respiratórias. Porque as células ficam muito desidratadas e o muco que nós temos presente nas vias aéreas, que deveria ajudar a proteger, então, contra infecções, acaba ficando muito espesso, muito ressecado, e isso acaba facilitando muito a contaminação do organismo. Além dos problemas respiratórios, pode acontecer um aumento dos casos de conjuntivite. Na prática, se observa então uma maior prevalência de sintomas de rinite alérgica, que seriam espirros, coriza, obstrução nasal, bem como sintomas de sinusite. A gente observa também que os indivíduos asmáticos podem ter mais sintomas, ou mesmo mais crises. E por fim, as conjuntivites alérgicas acabam ocorrendo de uma maneira mais frequente, justamente pelo globo ocular ficar mais ressecado nesse período. O médico Rafael Canto aponta que medidas simples contribuem para a saúde e o bem-estar durante o tempo seco. E o principal, com certeza, seria a hidratação adequada, considerando que a desidratação ela causa boa parte dos sintomas aí do indivíduo. O ideal é que se beba ao menos 2 litros de água por dia, mesmo que o indivíduo não sinta sede. E optando sempre por uma alimentação também rica em frutas, verduras, que tenha maior consumo de água também nesses alimentos. E para aqueles indivíduos que têm sintomas de rinite com maior frequência, o ideal também seria fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico, pelo menos 3 vezes por dia, para ter uma melhora dos sintomas, né? E aliado a isso, está sempre num ambiente bem arejado, então em casa manter as janelas sempre bem abertas. E fugir do contato com pó, além do sol em determinados horários do dia. Nós devemos evitar também, então, a exposição ao sol nos horários de maior incidência, que seria das 10 às 16 horas, e bem como evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre neste período também. E, por fim, cuidados com a pele. Então, usar hidratantes, evitar banhos muito quentes, pois esses banhos eles acabam ressecando a pele e facilitam muito o processo de contaminação. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ainda recomenda o uso diário de protetor solar, especialmente para quem possui pele sensível. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Você viu que interessante? Já comentou, evitar proximidade ao pó. Foi uma das orientações do médico aí. Coitada da dona Sueli, né? Que está sofrendo com essa... Sofre com pó. Com esse pó o tempo inteiro. E só fica uma educação do motorista que manda ela fazer necessidades lá na estrada para... Que absurdo. Para umedecer a frente da casa dela. Tenha paciência, né? Tenha paciência. Cada uma que a gente vê hoje. Um horror. Né? Bom, vamos lá. Temos aqui uma notícia, Artem, chamada busca ativa, né? Aqueles alunos que não vão para a escola, estão faltando, a cada 2 faltas recebe um telefonema da escola, e se continuar não comparecendo, recebe a visita na escola, se chama busca ativa, também necessária no Bolsa Família. Então, a busca ativa, ela garante a inclusão de 1.300.000 famílias. Olha que interessante. Pessoal do Bolsa Família, presta atenção aí, hein? Você vai perder o benefício se você tiver filho não indo para a escola. Êxodo não pode existir. Tá certo. É Busca o ativa. tema da nossa reportagem aí. Vamos conferir. Desde o relançamento do Bolsa Família, em março deste ano, a ação de busca ativa realizada pelo governo federal já garantiu a inclusão de 1.300.000 lares. O valor médio recebido por cada família no país em julho é de R$ 684,17. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ressaltou a importância econômica do programa. O Bolsa Família está na conta. É a condição de você poder comprar alimentação, aquilo que é importante para as necessidades suas e da sua família. O Bolsa Família, ele também circula na economia. É no mercadinho, é ali na verdureira, ou seja, é também um fator de desenvolvimento econômico. Assim, o Bolsa Família ajuda a fomentar, a fazer o desenvolvimento da economia e pelas mãos de quem mais precisa. Assim é que o Bolsa Família é mais que transferência de renda. Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS.
A partir desse cruzamento de dados, 341 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS. Saiba mais em gov.br/MDS. De Brasília, Cecília Azevedo. Beleza. Então, o conteúdo que você... Vamos tomar cuidado, então, em você que é beneficiado com o Bolsa Família. É exatamente isso. Agora tem uma outra situação. Abandono. Pai deverá indenizar a filha por falta de afeto e atenção. Olha o cuidado com a criança, que impressionante. Hoje que mais tem é isso, né? Pois é, pai, muito bom. Mãe que dá um prejuízo psicológico para a criança, né? Depois adulto, a vida toda, né? Sofre demais, né? Crianças que não recebem o devido amparo do pai. Agora uma indenização. É bom pegar essa moda mesmo. Pai, mãe que não põe filho no mundo para depois deixar o mundo criar e não se sente responsável, nem carinho é competente para dar, tem que indenizar mesmo. Estou curioso para ver essa reportagem. Vamos lá. Uma jovem deverá ser indenizada em R$30 mil pelo pai por abandono afetivo ao longo da vida. A decisão é do juiz Carlos Alexandre Carvalho, da 2ª Vara Civil da comarca de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. A filha, que desde a infância mora com a avó materna, ajuizou a ação com pedido de danos morais em novembro de 2020, quando tinha 19 anos. Ela alegou que, desde o nascimento, foi rejeitada pelo pai, que nunca procurou manter contato com ela, limitando-se a prover-lhe auxílio financeiro. A jovem sustentou que a indiferença do pai contribuiu para o desenvolvimento de um quadro de baixa autoestima, insegurança e depressão profunda. Segundo o magistrado, embora não se possa obrigar os detentores do poder familiar a amar ou nutrir afeto pelo filho, existe o dever de dirigir a criação e a educação da criança ou do adolescente, o que implica participar ativamente da vida dos filhos. O juiz ponderou que, pelo fato de crianças e adolescentes estarem em formação e dependerem de pais ou familiares para se tornarem adultos saudáveis, a ausência ou deficiência da relação com eles produz traumas e sequelas psicológicas severas, difíceis de serem superadas. A decisão cabe recurso e o caso tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Ok, vamos ver se pega essa moda, né, Suzana? Não, tem todo o direito, é um direito básico, né, para a família. Eu não sei as condições do pai, mas 30 mil também para uma indenização para uma vida toda é pouco. Tinha que dar muito mais dinheiro, tem que dar, aliás, quase todo o dinheiro dele, deixar com ele só o suficiente para ele viver. Exato. O resto pertence à filha, para compensar um pouco o transtorno que deu a essa filha, né? Vamos ver se isso pega. E você, pai e mãe aí que está... né, não preocupado em dar afeto, carinho, atenção para o seu filho, acha que só colocar no mundo e basta. Preste atenção, hein? Vai ter uma surpresa dessa aí no fim da vida, vai te criar muitos problemas aí. E são várias indenizações sendo pedidas aí, viu? Estão solicitando bastante. Tá certo. Tem informação. Suzana, como última notícia, nós tivemos o retorno da Câmara Municipal na segunda-feira, né? Que bom. Nós solicitamos várias informações, inclusive a informação de quando é que vai ter aquela reunião na saúde para discutir os medicamentos, a falta de medicamentos aqui em São João da Boa Vista, e nos apontar quais medicamentos estão faltando, por que estão faltando, responsabilidade de quem, né? Do Departamento Municipal de Saúde, do DRS, dos postinhos, de quem que é a responsabilidade? Não pode deixar faltar, não, né? Nunca. Hoje pela manhã, inclusive, encontrei com um rapaz ali na rua Saldanha Marinho me dizendo isso, parou para dizer, olha, minha mãe está precisando, não acha, enfim, você veja que é uma coisa assim contínua, permanente e que não está devidamente resolvido. Então, nós não tivemos resposta da Câmara, mas um dos vereadores lá me disse que cobrou do presidente da Câmara uma providência
A inclusão em pauta, né? Que se faça uma reunião específica para isso. E nós ficamos aqui no aguardo da Câmara Municipal nos informar se esse assunto volta ou não volta à tona. O povo teve paciência, esperou aí uns 30, 40 dias, né? O retorno, o fim do recesso, mas a paciência também tem um limite. Tem bastante limite. Tem um limite. Bom, também também está no limite da paciência a questão dos contadores, corretores de imóveis, com o sistema digital da Prefeitura, mas nós vamos deixar esse assunto para amanhã. Sim. No Rotativa no Ar, né? O pessoal está absurdamente, todos estão muito nervosos, né? Ontem nós lemos a notícia, né, que a prefeita estaria nervosa, deu como resposta num grupo de Zap, onde nós temos lá vários comerciantes e estavam criticando duramente, e ela estava no grupo, ou está no grupo, e ela ficou muito indignada com as críticas. E disse, todos nós estamos sofrendo muito, inclusive a prefeitura. Que bom, então vai resolver logo, né? Ótimo. Só que já faz mais de um ano que essa empresa está aí, já faz 30, 40 dias que essa empresa, que o sistema está falhando, então precisa resolver mesmo logo, o mais rápido possível, né? Vamos esperar que isso aconteça. Mais informações, Suzana? Por hora é o que temos. Então tá bom. Amanhã a gente volta aqui com mais informações, mais comentários, atualizando você, meu amigo, minha amiga, sobre as coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso dia a dia, na nossa vida, enfim, as notícias que influenciam todos nós. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até amanhã. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Estaremos de volta amanhã.